palavra é profética e tem poder. Toda palavra é profética e ela tem poder. Seja ela uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição, ela é uma palavra profética. Por isso que é muito importante e temos o cuidado de tudo aquilo que nós vamos falar. Nós vamos ver alguns textos aqui muito fortes, né? Mas eu quero começar lendo um versículo que está no livro de Isaías, 55, verso 11. Isaías 55, verso 11. Olha o que diz aqui esse versículo. Assim, é Deus falando: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei. O próprio Deus está falando isso. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual designei. Agora imagine comigo tantas palavras que tem na Bíblia Sagrada. A Bíblia, só de promessa, nós temos mais de 8.000 promessas na Bíblia Sagrada. Mais de 8.000 promessas. Palavras que foram expressadas por Deus para nos abençoar. E ele está falando que toda palavra que sair da sua boca, ele disse: da minha boca não voltará para mim vazia. Então, aquilo que Deus proferiu, aquilo que Deus falou a meu e a seu respeito, não voltará para ele vazia, até que se cumpra na nossa vida o propósito de Deus. E sabe de uma coisa? A Bíblia, uma das coisas que Deus falou que nós somos dele, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, visto que toda palavra, tudo aquilo que nós falamos é um ato profético, e aquilo que nós falamos tem poder, eu quero compartilhar com você algo que eu considero muito importante. Por exemplo, você já foi profeta ou profetiza na vida de alguém? Você já profetizou na vida de alguém? E quando eu estou falando de profecia, eu não estou falando daquela profecia que fala assim: assim diz o Senhor. Mas eu estou falando de uma profecia diferente. Aquela de você dizer assim: eu declaro a vida do meu irmão, da minha irmã abençoada. Isso é uma palavra profética. Isso é uma palavra profética. Então, você já foi alguma vez, você já se tornou alguma vez um profeta, uma profetisa na vida de alguém? Por exemplo, você está andando na rua, você vê uma pessoa alcoólatra, você vê uma pessoa enferma. Você já foi um profeta, uma profetisa de declarar: eu declaro a vida daquela pessoa liberta, eu declaro a vida daquela pessoa curada. Você vê uma pessoa mendigando, eu declaro a vida daquela pessoa próspera. E isso muitas vezes nós já vimos, isso acontece normalmente. Mas escute só: na sua própria vida, você já se tornou um profeta, uma profetisa para a sua própria vida? Tem pessoas que são sensacionais para profetizar para outros, na vida de alguém, mas não sabe, não consegue profetizar na sua própria vida. Isso é interessante, gente. Interessante. Você sabe de uma coisa: que quem não sabe nadar não pode salvar quem está morrendo afogado, certo? E outra coisa, você só pode dar, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, antes de eu ser um profeta, antes de você ser um profeta, ou ser uma profetisa, na vida de alguém, primeiramente seja um profeta, uma profetisa na sua vida. Declare sobre sua vida aquilo que você está precisando, talvez aquilo que está morto. Faça como Ezequiel naquela visão, que profetizou sobre o vale de ossos secos.
Muitas vezes na nossa vida tem vales que está sequíssimo e nós precisamos profetizar. Então, como eu falei, tem pessoas que são sensacionais para profetizar na vida de outros, mas não são profetas para profetizar na sua própria vida. E sabe o que eu vejo com isso? Que muitas vezes aquela profecia que as pessoas dão na vida de outros nem se cumpre. Por quê? Porque ela não cumpre na vida dela. Então é muito importante isso. Uma certa vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho um recado de Deus para você. E eu falei assim: para mim? E ela disse: sim, eu tenho um recado de Deus para você. E eu olhei para ela e eu falei assim: eu estou um pouco triste agora com isso. Ela tomou um susto. O quê? Você tá triste? Porque eu tenho um recado de Deus para você? Eu falei: sim, eu estou triste com isso. Eu estou triste porque se Deus está mandando um recado através de você para mim, isso quer dizer que eu não estou andando em sintonia com Ele, que eu não estou sendo um servo como devo ser. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não usa alguém para falar conosco, mas nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus pessoal. Então, eu fiz uma análise da minha vida: Deus, aonde que eu estou falhando? Por que o Senhor pediu para o irmão vir falar comigo e o Senhor mesmo não falou? E o problema não está no Senhor, o problema está em mim. Então, me mostra onde que está o problema. Na questão da profecia não é diferente. Antes de Deus nos usar para declarar na vida de uma pessoa, assim diz o Senhor, ou eu declaro sobre sua vida, Deus quer nos usar para nós mesmos, declarar sobre sua vida: eu sou uma bênção. Por quê? Por que Deus mandaria alguém falar comigo? Só a razão é porque talvez eu não estou conseguindo ouvir diretamente Deus, eu não estou sendo íntimo com Ele, porque Deus é o nosso Senhor, mas Ele também é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele tem tempo suficiente para nós. Então tem alguma coisa errada na minha vida. E se tem alguma coisa errada na minha vida, como é que eu vou profetizar na vida de uma outra pessoa se eu estou em falha? Então, antes de você dar uma palavra profética a outra pessoa, que tal uma palavra poderosa, uma palavra profética a você mesmo? A você mesmo. Você já orou por você mesmo? Já pôs a mão na sua cabeça? Isso é interessante, gente. Então, dá uma palavra para você mesmo. Deixa eu falar aqui algumas coisinhas simples, mas olha só, que tal você dizer: esse ano eu vou ser mais íntimo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é uma palavra profética. Esse ano eu profetizo sobre a minha vida que eu vou ser íntimo com Deus, eu vou ser íntimo com Jesus e eu vou ser íntimo com o Espírito Santo. Esse ano eu vou orar mais. Profetizo sobre sua vida. Eu vou ler toda a Sagrada Escritura, vou ler a Bíblia todinha. Mas eu vou ser mais amoroso. Que às vezes nós falhamos, né, irmãos? E principalmente em casa. Principalmente em casa. Às vezes nós somos bons profetas para os de fora. Nós somos muito amorosos para com os de fora, mas muitas vezes não somos bom profeta para dentro de casa e nem tão pouco amorosos para com os dentro de casa. Então esse ano eu quero ser mais amoroso, vou ser o melhor esposo, melhor pai, melhor amigo, melhor cristão. Profetiza sobre sua vida. Profetiza sobre sua vida. Vou ganhar muitas almas para Jesus. Vou ajudar a minha igreja a crescer. Isso é palavra profética. Outra coisa, vou ser mais fiel em tudo. Em tudo. Vou me dedicar mais. Vou ser mais fiel. Só parando aqui um pouquinho, eu não sei, pastor, se falaram para você, mas tinha um carro ali que estava com a porta aberta. Falaram? Acho que não, né? Mas um Fiat, né? Que estava com a porta aberta, só para lembrar. E então, queridos, vamos voltar para cá agora, né? Então, como é bom, nós entramos em 2022 e hoje, 7 dias já estão se passando.
7 dias, basicamente, já se foram. Então, isso quer dizer o quê, irmão? Nós só temos agora 358 dias. 358 dias pela frente, para declarar a bênção de Deus e viver a bênção de Deus. Já que nós estamos falando sobre palavra profética, eu quero falar de 2 pessoas aqui, que essas pessoas estão na Bíblia. Eu quero falar sobre Eliseu e Sunamita. Vocês conhecem essa história? Olha só essa palavra. Isso foi uma palavra profética. Esse Eliseu, sempre que ele vai para aquela região, ele passa nessa cidade chamada Sunem, aonde morava essa mulher, que é dado o nome de Sunamita. Sunamita porque ela morava na cidade de Sunem. Então, toda vez que ele passa ali, ele ficava naquela casa. E ele ganhou um carinho por aquela família. E, de repente, Eliseu descobre que aquela mulher, ele sabe que aquela mulher é estéril, que aquela mulher não tem filhos. E Deus usa Eliseu para profetizar, dar uma palavra profética para aquela mulher. E ele fala assim, no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 16 e 17, ele diz assim: então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Aí o verso 17 fala: concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu dissera. Que palavra profética, que palavra poderosa. E como é bom te receber uma palavra de bênção. Então, Deus hoje está começando, ainda estamos bem no começo do ano. Deus quer que a partir de hoje você comece a fazer isso, você comece a falar, você comece a declarar. Aonde há esterilidade, vamos supor, a esterilidade financeira, então vai declarando: eu declaro prosperidade na minha casa, eu declaro prosperidade na minha vida, eu declaro prosperidade na minha empresa. Aonde houver enfermidade, eu declaro saúde. Vá falando. Sabe, esse mesmo homem que profetizou sobre Sunamita, há algum tempo depois, esse filho que nasceu já era um garoto, provavelmente você já sabe a história. Ele está lá no trabalho com o pai, lá na roça, no campo. De repente ele sente uma forte dor de cabeça. O pai manda o servo trazer ele para a mãe, e ele fica sentado no colo da mãe até meio-dia e morreu. Esse mesmo garoto que veio através de uma palavra profética. Um tempo depois esse garoto morre. Mas como é bom sempre ter um profeta por perto. Essa mulher, ela vai atrás de Eliseu, acha o Eliseu lá no monte, orando, e aí ela conta a situação. O Eliseu vai lá na casa dela, sobe aonde o menino está, que o menino está no quarto que ela havia mandado preparar para Eliseu, e a Bíblia diz que ele faz coisas que nós talvez nunca fizemos, pelo menos eu nunca fiz isso. Mas sabe o que Eliseu faz? Ele deita em cima do menino, e a Bíblia diz que ele coloca boca na boca, olho no olho, mão na mão. O que isso significa? Isso significa ato profético. O que significa boca na boca? Você já viu um morto falar? Então, nós temos que falar com aquele que está morto. É nós que temos que dar vida. E o Eliseu começa a falar. Boca na boca é falar. Vá falando, vá declarando, vá profetizando. Profetiza, filho do homem. Pode, porventura, esses ossos tornarem a viver? E o Ezequiel fala assim: tu sabes, Senhor. Então profetize. Ele vai profetizando. De ossos sequíssimos tornou um vale de cadáver. De um vale de cadáver tornou-se um vale cheio de defunto. Agora tem pele, tem carne, tem nervo, tem tudo, mas ainda é defunto. O profeta profetiza, depois se levanta um grande exército. Então, boca na boca é você falar. O morto não fala, então vá falando, vá declarando. Há poder nas nossas palavras.
Tem algum exemplo aqui, os 2 exemplos que eu quero dar para você sobre o poder da palavra. Então, vou falando. Então, Eliseu chega com Sunamita e fala: daqui a 1 ano você terá um filho. E ela diz assim: mas meu senhor, não brinque comigo, não fala isso. O senhor não me conhece, eu sou estéril, não tenho como ter filho. Mas olha o poder da palavra. Determinado o tempo, diz a Bíblia, Sunamita teve o filho. E essa mesma palavra que ele liberou para Sunamita ter filho, mais tarde ele usa uma outra palavra, declarando vida naquele menino, e aquele menino ressuscitou. Então, outros 2 personagens da Bíblia é o anjo e Sarai, a mulher de Abraão. Olha o que diz no livro de Gênesis, capítulo 12, o verso 1, fala assim, que Deus, ele chama Abraão para algo grande. E ele fala assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Uma bênção. Quem é que está falando para Abraão e para Sara? O anjo, não é um homem, é um anjo. Até a Bíblia fala de Senhor. Então, o anjo está falando para Abraão: olha, daqui a tanto tempo, daqui a 1 ano, cadê tua esposa, Abraão? E ele fala assim: ela está aí na tenda. Tá, então daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e a Sara terá um filho. O problema é quando não acreditamos na palavra profética. O problema não é a profecia, não é aquilo que é falado. O problema é quando nós não acreditamos na palavra profética a nosso respeito. Então, quando nós não acreditamos, então nós nos enchemos de dúvida. E uma vez que vem dúvidas, nós passamos a realmente ficar temerosos se aquilo vai se cumprir. E foi o que aconteceu com Sara. Que mais tarde o nome dela tornou-se Sara. Sara, ela não acreditou na palavra do anjo. E sabe de uma coisa? Pensando bem, Sara, ela tinha mais possibilidade de acreditar, porque era um anjo que estava falando com ela, do que Sunamita. A Sunamita acreditou, mas a Sara não acreditou. Olha o que diz em Gênesis 18, 11 a 14. Ele fala assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? E olha o que o anjo fala: acaso para Deus há coisas demasiadamente difíceis? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Como eu falei, o problema não é profetizar. O problema não é declarar. O problema está em acreditar naquilo que foi declarado. O anjo declarou: daqui a 1 ano você terá um filho. Agora, gente, olha comigo isso aqui. Se para uma mulher que não é estéril, já tem essa dificuldade, muitas vezes vai até para tratamento, tá? Agora imagina para alguém que é estéril. E para alguém que não é apenas estéril, mas que já é avançado em idade. A Sara chega a dizer: tem jeito para mim? Já o costume das mulheres, sabe o que é o costume das mulheres? É aquele período menstrual, que após esse período é que vem a ovulação, né? A fecundação e tudo mais. E ela falou: não, isso não tem mais na minha vida. Então, além de ser estéril, já sou velha, já passou esse período, não tem jeito. E por isso ela riu. Só que o sorriso de Sara não foi um sorriso de alegria do anjo ter falado que ela ia ter um filho. O sorriso de Sara foi um sorriso de dúvida. De dúvida.
Você já viu alguém sorrir com dúvida? Olha, você mora, vamos supor, numa casa bem simples, e você ganha um salário por mês. E alguém chega para você e diz assim: eu declaro que esse ano você vai ter uma Hilux. Ó, receba. Declaro que você vai ter uma Hilux. Então, o sorriso, que é o sorriso de incredulidade, de dúvida, é que tá difícil. Ai, ai, ai. Verdade. Ai, ai, ai. Né? Mas quando nós acreditamos, deixa eu te contar um testemunho meu. Logo que eu casei, e alguns anos depois, uns 4 anos depois, veio a nossa primeira filha, e depois, eu não tinha, a única coisa que eu tinha era uma BMW. Você sabe o que é BMW? Uma bicicleta bem velha. Então, era meu veículo. E um dia, foi um pastor na nossa cidade, em Santarém, compartilhar uma palavra lá, pregar uma conferência que estava tendo. Acho que vocês já ouviram falar nele, o pastor Vanderlei Caseliano. O cara é muito conhecido, é um grande profeta também. E o Vanderlei Caseliano estava pregando e a igreja estava lotada de gente. Eu estava lá no meio da igreja, sentado. Irmãos, e eu sou muito tímido. Estou tentando melhorar, mas eu já fui muito tímido no passado. E ele está pregando, e ele olhou em direção à tesoura da igreja, que a igreja ainda não era forrada. Ele olhou assim, em direção ao telhado, na direção da tesoura, e ele apontou, olhando assim, e disse assim: eu estou vendo descer 7 chaves de automóveis. A única coisa que eu tinha era uma bicicleta velha. E eu não tinha nem salário. Eu estou vendo descer 7 chaves de automóveis. Gente, eu dei um pulo. E eu sou tímido. Mas naquela época eu era muito mais tímido. Eu dei um pulo. Essa é minha. Olha só. Eu sou daquela palavra profética e da minha atitude, eu só me arrependo de uma coisa, que eu fui um pouco egoísta comigo mesmo. Eu pulei e peguei só uma chave. Ele disse que ele viu descer 7 chaves de automóvel. Eu não vi nenhuma. Eu não vi nenhuma. Mas se ele falou que ele estava vendo, eu acreditei naquilo. Eu pulei e falei assim: eu tomo posse de uma. Então, o meu egoísmo, que eu pensei só em mim, eu não pensei na minha esposa. Sabe o que aconteceu? Como disse o profeta, acho que o profeta Isaías: vem me comprar, e sem preço, e sem dinheiro, Deus me deu um carro 0 quilômetros. Foi um negócio assim, sensacional. Obviamente eu paguei, mas foi Deus que me deu, né? Mas assim, foi um negócio impressionante. E quando eu peguei aquele carro, eu lembrei assim: rapaz, quando eu pulei, que sentei assim, veio aquela vergonha, aquele vexame. Eu olhei para o lado assim, as pessoas olhando para mim. Eu não sou disso, gente. Eu não sou. Mas uma coisa eu sei: eu fui impulsionado pela fé daquele homem. Eu fui impulsionado. Assim como o sunamita foi impulsionado a acreditar pela palavra do profeta, né? E muito embora Sara não foi impulsionada em acreditar pela palavra do anjo, mas ele profetizou. E eu vejo aqui algumas dúvidas, algumas incredulidades de Sara. A primeira, que ela riu, pois Sara, ela não estava acreditando na idade que ela tinha, e só no seu íntimo estava borbulhando, talvez rindo no seu íntimo: coitado, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que ele está falando. A segunda, eu vejo dúvida de Sara, que ela fala assim: depois de velha. É outro sinônimo, é outra marca aqui da dúvida de Sara. Depois de velha. Olha a outra: terei ainda prazer? Terei ainda prazer? Gente, foi Deus que falou.
Como é que eu vou duvidar daquilo que Deus falou? É igual alguém que falou assim, eu não acredito, falou para um certo irmão, eu não acredito que Deus fez um peixe, um grande peixe para engolir Jonas. E o irmão falou assim, pois eu acredito tanto que Deus fez isso, eu acredito tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que foi Deus que fez Jonas engolir um grande peixe, eu ia acreditar. Entendeu? Então, é importante a gente ver. E a outra dúvida de Sara. Sara, ela tinha dentro de si como que fosse um desespero. Sabe por quê? No tempo bíblico, nos tempos antigos, era até como que fosse amaldiçoada a mulher que não tinha filho. Por isso que Salomão, em Provérbios, ele diz o seguinte: tem 3 coisas que nunca estão contentes: o mundo dos mortos, o fogo e a mulher estéril. Nunca está contente. E você vê na Bíblia isso. Você vê Ana chorando, indo para o templo, chorando, pedindo a Deus um filho. E Deus dá a Samuel e dá outros. Você vê Raquel chegar a dizer para o marido: dá-me um filho, senão eu morro. Você vê Sara querendo um filho. Ela queria tanto filho que ela até tentou ajudar Deus, emprestando a serva dela para Abraão. Então, era muito mais fácil para ela acreditar na palavra do anjo do que sunamita acreditar na palavra do profeta. Mas olha o que sunamita faz: acredita. Eu acredito. Você falou, do tempo determinado o sunamita deu à luz. Depois disso, um tempo, o menino morreu. Ela acreditou tanto que ela decidiu o seguinte: ela está só ela e o garoto em casa. Ela carrega o menino, sobe a escada, provavelmente não tinha elevador. Ela sobe a escada, chega no quarto do profeta, coloca o filho dela morto no quarto do profeta, sai, tranca a porta, vai lá onde o marido está trabalhando e chega lá e diz para ele assim: prepara para mim uma jumenta e um servo, que eu quero ir atrás do profeta. Ela nem conta para o marido o que aconteceu. Não fala para ninguém. Porque ela não queria que a fé dela fosse abalada. Gente, não compartilhe suas lutas, sua dificuldade com quem não acredita como você acredita. Com a pessoa que não tem fé, como você tem fé. Compartilhe com pessoas que vão te ajudar. Então, o próprio esposo falou assim: mas o que você vai fazer atrás do profeta agora? Não é dia de festa, não é lua nova, não é sábado, o que você vai fazer? Ela disse assim: não faz mal, não faz mal, só me prepara a jumenta e um servo. E ela foi embora. E você sabe a história, né? Até que encontrou. Agora, por que ela vai? Porque sobre a palavra do profeta, sobre a profecia de Eliseu, ela teve um filho. Então ela acreditava que aquela mesma palavra de poder ia trazer o filho dela de volta. Uau! E como teve, né? Na última vez que o Eliseu deita sobre o menino, coloca a boca na boca, olho no olho, mão na mão, a Bíblia diz que o corpo do menino aquece, depois ele dá 7 espirros e se levanta. Certo? Então, boca na boca é você falar, vai profetizando, vai declarando. Como o pastor, onde o pastor estava falando sobre o terreno, é aqui o terreno que aqui do lado, né? Vão declarando, logo vocês estão vendo, comece a visualizar o prédio, né? Pronto, todo equipado, com ar-condicionado, com um grande telão, mas não somente isso, com milhares de pessoas congregando. Vá profetizando, nós já temos nosso prédio, vá profetizando, vá declarando. Tá, e o olho no olho? O cego, ele não vê, ele não vê. Aliás, o cego não vê, obviamente, mas o morto também não vê. Então, você que vê, você que tem a visão celestial, vai falando, vai declarando. Lá na igreja a gente tem feito isso. Talvez as pessoas podem até me chamar de louco, mas lá do palco eu começo a ver. Eu começo a ver todas as cadeiras lotadas. Eu começo a sonhar. Nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos ganhar esse estado. Vocês não estão vendo, mas eu já estou vendo milhares e milhares de pessoas.
Então isso é visão, isso é olho no olho. O que o morto não vê, você pode ver. Então, alguém chega na sua casa, abre a geladeira, parece piscina, só água. Mas você olha ali e você começa a visualizar. Eu já vejo aqui maçã, uva, pera, kiwi. Eu já vejo aqui filé mignon. Eu vejo aqui contra filé. Eu vejo aqui filé. Eu vejo aqui minha geladeira cheia. É assim que você tem que ver. É visão. É visão. Escute só, queridos. Sabe por que Deus tirou Abraão da tenda e levou de noite para fora da tenda? Abraão, vem cá. Tirou Abraão da tenda, levou, pastor, não perguntei até que horas. Pode ser até 2 horas da manhã? Estou brincando, irmão. Já vou estar encerrando. Então, vem cá, Abraão. Quando Abraão saiu, ele falou, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, vê se é possível contar. E Abraão começa, 1, 2, 3, não tem como. São milhões e milhões e milhões de estrelas. Não tem como eu contar, Senhor. Pois é, eu só queria que você soubesse o seguinte. Sabe o que eu falei para você lá em Gênesis 12? Para você sair da casa do seu pai, do meio da sua parentela, da sua terra, que eu ia fazer de você uma grande nação. A tua posteridade, Abraão, é como as estrelas do céu. Você está vendo? Pois é, então é assim, é incontáveis. Incontáveis. Por isso que nós temos que sair da tenda para olhar para aquilo que Deus quer fazer. A mesma coisa ele fez, assim é como a areia do mar, assim será a tua descendência. Então, por que as palavras proféticas na vida de muitas pessoas parece que demoram a se cumprir? Por que muitas vezes acontece isso? A resposta é simples. Está no livro de Marcos, capítulo 16, verso 17, que ele diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que... Então, a palavra profética só vai se cumprir na vida daqueles que creem. Irmão, a pessoa pode fazer o que fizer, pode participar dos 12 dias, né, pastor? Todos 9. Pode participar dos 9 dias, participar dos 12 dias, pode participar dos 365 dias, e se for o ano bissexto, 366 dias, fazendo tudo que tem que fazer, mas se não acreditar, não vai acontecer. Porque as profecias vai se cumprir na vida daquele que crê. Aquele que crê, como diz a Bíblia, no nome de Deus expulsarão demônio, falarão nova língua, pegarão em serpente, se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal, imporão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora, essa palavra profética não é para qualquer pessoa, é para aqueles que creem. Essa é a razão, porque muitos fazem isso. Não, eu faço a conferência, eu faço a campanha, eu participo, mas não acontece nada. Sabe por quê? Porque ela não crê. Ela não crê. E você vê que Jesus foi uma das coisas, um dos requisitos para ressuscitar Lázaro. Jesus pediu de Maria e Marta: se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, quando o anjo vem e fala para Abraão, a Sara, ela tem dúvida disso. Graças a Deus que o anjo chegou com ela e falou assim: por que você riu quando eu falei que você vai ter um filho? Por causa da sua idade? Porque você é estéril? Porque você não ovula mais? Para Deus isso é impossível? Por que você riu? Daqui a um ano você terá um filho. Então, por causa da dúvida de Sara, ela foi para o plano B. É o que muitas vezes acontece. A gente participa de uma campanha, participa de um momento como esse e declara e tal, mas quando volta para casa, com os olhos carnais, começa a ver dificuldade e fala: não, eu acho que não vai ser dessa vez, eu vou esperar o próximo ano, eu vou esperar janeiro do ano que vem. Foi o que aconteceu com Sara. Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação. Não tem nação
sem pessoas. Para Abraão ser pai de multidões, tinha que ter filhos. E Deus já tinha falado: de ti, Abraão, farei uma grande nação. Não tem nação sem pessoas. Uma terra sem pessoas é terra deserta. De ti farei uma grande nação. Quem profetizou, quem deu essa palavra foi Deus. Mas o Abraão, eu creio que até o Abraão acreditava, mas a Sara já passou tempo e a idade já avançou, não tenho mais aquele período que as mulheres têm e sou estéril. Então, sabe de uma coisa? Vamos dar uma ajudazinha para Deus. Sabe aquele jeitinho, eu acho que Sara era brasileira. Jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho nisso aqui, Abraão. Vamos dar uma contribuição, vamos dar uma ajuda para Deus. E qual é a ajuda que vamos dar? Minha serva Agar. Então, coabita com a minha serva, e aí nós vamos ter um filho. Pelo menos, Deus não vai falhar na palavra dele. Deus não vai falhar, porque imagina só, Deus disse que nós íamos ser pai de multidões. De nós eles iam fazer uma grande nação. Agora imagina, se a gente não for, vai ser um escândalo para os seus pais, para o meu sogro, para a minha sogra, para os meus cunhados, para os teus tios, isso vai ser uma coisa terrível. Então vamos dar uma ajuda. Você tem filho com H, e aí sim, aí vai ter a nação que Deus falou. Por causa do desespero, por causa da incredulidade, levou o desespero, e Agar fez isso. Gente, por causa desse desespero, por causa dessa incredulidade, até hoje, Ismael e Isaac estão brigando no Oriente Médio. Sabia disso? Os palestinos são descendentes de Ismael, e os israelitas são descendentes de Isaac. Por causa dessa dúvida, por causa dessa incredulidade, porque essa falta de crer, até hoje os dois irmãos brigam por terra e se matam um ao outro. Então, faltou Abraão e Sara ficarem declarando a palavra profética. Deus falou, Ele vai nos abençoar, Deus já nos deu um filho. Ele já falou, e faltou Abraão ficar declarando. Olha o que diz em Marcos 11, 24. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pediste, crede que recebeste, e será assim convosco. Recebeste, passado. Pediu, você recebeu. Então creia nisso. Creia nisso. Você está pedindo algo, pediu para Deus, então Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém. Ele é fiel. Se você crê, Deus pode fazer. Se você crê, Deus pode fazer. Então faltou Abraão fazer isso. Agora, como nós falamos aqui no começo, que toda palavra, ela é uma palavra profética. Tudo aquilo que nós falamos, ela é uma palavra profética. Ela é uma sentença para o bem ou para o mal. E vou te dar aqui umas referências. Provérbio 18, verso 20, diz assim, olha: do fruto da boca o coração se farta, de que produz os lábios o satisfaz. A vida e a morte está no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Sabe o que isso quer dizer? Se a geladeira parece piscina, só água, então come desse fruto, declarando: minha geladeira está farta, está cheia de alimento, está cheia de fruto, tem tudo que eu preciso. Se sua garagem não tem moto, não tem carro, vá declarando isso, porque do fruto da boca o coração se farta. Das suas palavras, seu coração fica cheio. Agora imagina alguém que assim, esse país está terrível, nossa cidade é assim mesmo, é só buraco, isso, aquilo, outro, está horrível. Imagina, seu coração está se alimentando de coisas negativas. E o versículo 21, ele fala que a vida e a morte está no poder das palavras. Por isso que toda profecia, toda palavra, ela é uma palavra profética e tem poder.
de vida ou de morte. Então a declaração do homem dita por meio da fé, tem o poder de alterar realidade e representar a vontade de Deus na nossa vida. Você começar a declarar: eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. Aí você erra, você ficou irritado, chega com a pessoa: poxa, me perdoe, eu me irritei, mas eu sou o novo homem. Você vai declarando, porque a declaração do homem dita por meio da fé, tem o poder de alterar realidade e representar a vontade de Deus na nossa vida. O que você declara com sua boca é o que você vai deixar seu coração ficar farto. Eu tenho uma pregação, inclusive quando o pastor pediu para mim compartilhar essa palavra, eu pensei assim: bem, eu já tenho uma palavra para compartilhar. Só que quando foi ontem à noite, eu fui olhar a mensagem que ele mandou, e eu falei: meu Deus, não é algo sobre promessas, é sobre algo profético. E agora? Porque a palavra que eu já tinha era assim: vivendo as promessas de Deus. Vivendo as promessas de Deus. Mas foi bom porque Deus me deu essa palavra, dessa noite para hoje, Deus me deu essa palavra. Mas, então, o que eu vejo muitas vezes é que nós deixamos de declarar isso. Então, o que você declara com sua boca, com seus lábios, é isso que você vai viver. Então comece a declarar. Aí nessa palavra que eu falo sobre vivendo as promessas de Deus, eu falo uma das coisas que tem tantas promessas. Olha só, gente, promessa de não temas. Sabe quantas promessas existem de não temas? 366 promessas da palavra não temas. E o ano tem 365. Mas então por que tem 366? Porque tem um ano bissexto. Então, até no ano bissexto, Deus está dizendo para você: não tema. Você dorme, acorda, Ele diz assim: não tema, eu estou contigo. Dorme, acorda, não temas, eu sou o Senhor teu Deus. 366 vezes, todo dia você tem uma promessa de Deus dizendo assim: ó, eu estou com você, eu estou contigo, vou te abençoar, vou te engrandecer o nome, e você vai ser uma bênção. Mas muito mais do que você ser abençoado, é você ser a própria bênção de Deus. Então, toda palavra ela tem poder de trazer sobre nossa vida e sobre a vida de outra pessoa, vida ou morte. Toda palavra que é proferida, ela tem o poder de trazer sobre nossa vida, sobre a vida de alguém, vida ou morte. E como eu falei que tinha dois exemplos que eu queria dar, o primeiro exemplo é do nosso pastor. Os dois exemplos é dele, do pastor Eibe. O pastor Eibe, um dia lá em Santarém, ele estava se arrumando para ir para a Coreia, ele ia passar um mês fora, queria visitar a igreja do David Jong Cho, e conhecer alguns trabalhos de algumas grandes igrejas. E uns dias antes, talvez 2 dias antes da viagem, ele estava no carro na frente da nossa cidade, que tem uma orla muito bonita, onde tem o rio Tapajós e o rio Amazonas, que eles se cruzam bem na frente da cidade. E ele está passando lá com o carro, e ele viu uma loja de material de som, de rock, guitarra, contrabaixo, bateria. E ele viu essa loja ali e estava escrito em inglês, assim: morte eterna. Em inglês. Como ele é americano, é óbvio que ele entende muito bem, né? Quando ele viu escrito em inglês, morte eterna, ele parou o carro e falou para a esposa dele, pastor André, e falou assim: amor, vamos orar pelo dono dessa loja? E aí, estenda a sua mão de dentro do carro. Ele estendeu a mão e orou, e nem sabia de quem era o dono. E ele declarou: Senhor, eu declaro que o dono dessa loja, que ele vai se converter, que ele vai entregar a vida ao Senhor Jesus, e ele vai trocar o nome dessa loja de morte eterna para vida eterna.
Ele profetizou, declarou aquela palavra profética. Bem, no dia seguinte ele viajou para a Coreia. E passou um mês na Coreia. Quando ele voltou, aí um dos nossos pastores, pastor Luiz, chegou com ele e falou assim: pastor Eibe, vem cá, deixa eu te apresentar aqui um amigo. Esse aqui é o Jefferson. Então, o Jefferson, ele se converteu, tem quase um mês que ele se converteu. E o pastor falou: poxa, que legal, parabéns, seja bem-vindo e tal. Pois é, o Jefferson é um cara muito legal, ele tem uma loja de venda de instrumento, de som. Eu não sei se você já viu uma loja lá na frente da cidade que vende instrumento de som para rock, instrumento pesado, e que estava escrito assim: morte eterna. Pois é, essa loja é do Jefferson. E o Jefferson se converteu e mudou o nome da loja de morte eterna para a vida eterna. Ninguém, só a pastora Andréia sabia. Quando o pastor Luiz falou isso para o pastor Eibe, ele falou assim: Eibe, Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se foi um dia, 2 dias antes de eu viajar para a Coreia, eu vi essa loja, nós paramos o carro com a Andréia e nós oramos, abençoando a vida do dono daquela loja e declarando que aquela loja, que o dono ia se converter e que ia mudar aquele nome de morte eterna para a vida eterna. Olha o poder das palavras. Uau. Você tem muito poder, irmão. Você tem muito poder. Você tem poder para declarar. Nós temos poder. O próprio Jesus falou: eis aí vos dou autoridade, vos dou poder para pisardes em serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Você tem poder. Vá declarando, vá abençoando, vá falando, vá profetizando. Não deixe que só esses 9 dias fiquem na sua vida, mas viva os 358 dias que ainda tem pela frente. Vá profetizando todo dia. Declare bênção, declare bênção. O outro grande exemplo de palavras proferidas foi também o próprio pastor Eibe. A nossa igreja já tinha um bom número de pessoas, mas aí ela multiplicou para outro bairro. E quando as pessoas foram para outro bairro, a igreja, a sede, ficaram poucas pessoas, porque estava no começo. E o pastor Eibe, ele é muito assim radical, no bom sentido da palavra. Ele é muito radical na questão de horário, de organização e tudo mais. Ele gosta que tudo comece na hora certa. E ele chegou na hora de começar o culto, estava só ele e o baterista, que é já um irmão bem antigo também, irmão Egídio. Irmão Egídio está na bateria, pastor Eibe pegou o microfone, olhou para a igreja, ninguém, assim, olhando com a ótica humana, ninguém, até a irmã dele também que estava lá, nessa hora saiu para ir lá atrás tomar água. E não tinha ninguém na igreja, ninguém, fisicamente. Mas o pastor Eibe olhou para a igreja, começou na hora certa, ele olhou para aqueles bancos, olha o poder da visão, olha o olho no olho, disse assim: eu quero convidar essa grande multidão para ficar em pé, para nós começarmos o culto. Só ele, pastor Egídio, ele orou, e Egídio na bateria, só bateria e microfone, porque nem guitarrista, nem outro não estava indo. E começou o culto. Hoje, por causa dessa palavra, hoje em Santarém, a nossa igreja, uma igreja local, obviamente que tem outras congregações nossas também, mas é uma cidade que tem 320 mil ou 330 mil habitantes. Só a nossa igreja tem aproximadamente 50 a 60 mil membros. Só nessa cidade, só na área urbana, por causa de uma palavra, por causa de uma declaração. Então, há poder nas suas palavras. Como eu falei, Provérbios, não vou repetir, mas eu quero concluir falando aqui, pelo menos mais 2 textos tão importantes, para você saber sobre o poder da palavra. Olha o que ele diz em Tiago. Quando a gente lê Tiago, capítulo 3, parece, quando eu leio Tiago, capítulo 3, minha perna faz assim, ó. Porque é muito forte isso. Isso também é ter o cuidado daquilo que nós vamos falar. Olha o que ele diz assim, verso 6, 3:6, Tiago 3:6. Ora, a língua é fogo, e mundo de iniquidade.
A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. É forte, né, pastor? A nossa língua tem um poder. Gente, escute só isso aqui. As nossas palavras é tão poderosa que o meu xará, querendo vencer uma batalha, ele olhou para o sol e disse assim: sol, para. E o sol parou. A ciência, com toda a sua tecnologia, as nações, com toda a sua tecnologia, com todo o poder que tem, não consegue parar um meteoro. Agora imagina, parar o sol, parar a lua, parar a terra, parar, sei lá. Mas esse homem, com uma palavra, disse: sol, detente, para. E o sol parou. Agora, por quê? Foi ele que fez isso? Não. Foi o poder de Deus que habitava na vida de Josué. Então é esse poder que nós temos na nossa vida. Por isso que ele falou: estes sinais vai acompanhar aqueles que acreditam. Em meu nome você vai declarar. Fecha isso aqui. E vai fechar. Eu lembro de uma danceteria em Santarém, há muitos anos atrás. Era uma danceteria muito famosa, por causa do tamanho dela, mas também por causa do nome. É um nome bem terrível. O nome da danceteria era Babilônia. Babilônia. E nessa danceteria começou a manifestar algumas coisas lá terríveis. Não durante a festa deles, mas os caras que trabalhavam lá, eles começavam a ver de madrugada, os vigias, eles começavam a ver a bateria tocar sozinha, sem ninguém. O teclado ligar e começar a tocar o teclado sem ninguém. E as pessoas começaram a ficar apavoradas com isso. E então, um dia o pastor Eibe alugou essa danceteria para nós fazermos a vigília. E lembra como que seja hoje. Poder das palavras. Quando nós começamos, no final da vigília, ele falou assim: sabe o que a Bíblia diz? Que em todo lugar onde nós colocar a planta dos nossos pés, devemos tomar por herança. Nós vamos declarar que esse lugar vai se transformar numa igreja. Seja Igreja da Paz ou qualquer outra igreja, mas vai ser igreja. Gente, hoje esse lugar comprado é uma poderosa igreja, é o Ministério Internacional da Restauração. Uma igreja poderosa. Então, isso é muito importante. A nossa língua, ela é muito importante. E ela é muito poderosa. Existe na nossa língua um poder sobrenatural. A outra coisa, esse versículo aqui, também eu tremo nas bases. Eu não gosto muito de ler ele, viu, pastor? Não gosto muito. Mas, toda vez que eu leio, me dá um arrepio. Eu fico: Jesus, me ajude. Olha o que diz. Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola. Sabe o que é palavra frívola? É palavras inúteis, palavra em vão, palavra que não edificam. Palavras torpes. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferir um homem, dela dará conta no dia do juízo. Tudo que nós falarmos, no juízo nós vamos dar conta. Agora, olha o versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, por isso que o tema dessa palavra é: toda palavra, ela é uma palavra profética. Ela tem poder. Ela tem poder. Então, a partir de hoje, que Deus possa te usar para declarar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, sabendo que toda palavra tem poder, por que não crer nessas sagradas escrituras? Por que não crer nessa palavra, a palavra de Deus, que tem poder para mudar a história da sua vida? Sabe o que ele diz em Romanos capítulo 1, verso 16? Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então creia nessas promessas. Essas promessas, a palavra, ela é tão poderosa. O meu avô,
Meu avô faleceu com 95 anos e 11 meses. Já faz alguns anos que meu avô faleceu. Eu acho que pelo menos uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos que meu avô faleceu. Meu avô, logo que ele casou, antes de ele casar, ele se converteu. Quando ele casou, já era cristão. Serviu o exército. E nesse período houve uma guerra, que chama Guerra do Farrapo, e meu avô foi enviado para a guerra, ele e o cunhado dele. E ele estava recém-casado. E eu gostava muito de conversar com ele, porque ele me contava muito essas histórias. E ele disse que quando ele estava lá na guerra, ele estava na área mais de guardar a munição brasileira. Mas mesmo assim, ele estava no lugar na área de risco, porque os aviões passavam jogando bomba, e era aquelas coisas horríveis. E ele conta que lá na guerra ele fez a oração. Ele disse: Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de eu voltar para casa, e se o Senhor me der filhos, eu consagro a minha geração ao Senhor. Olha o poder das palavras, irmãos. Olha o poder das palavras. Eu consagro a minha geração ao Senhor. Meu avô, ele era português. E aí, Deus o livrou. Ele e o cunhado dele voltaram da guerra. Graças a Deus, o Brasil venceu a guerra. Infelizmente, morreram muitos brasileiros e também de outro país, mas eles voltaram. E ele dedicou a vida dele a Deus. Meu avô não foi pastor, mas meu avô serviu a Deus de todo o coração. E quando ele estava bem doentinho, eu fui no hospital com ele. Até hoje eu ainda tenho num celular meu, bem antigo, lá em casa. Eu fiz uma gravação com ele. E eu falei para ele: vô, eu vou citar um salmo, que esse salmo, quando eu leio esse salmo, quando eu cito ele, eu vejo esse salmo, a sua pessoa, nesse salmo. E o salmo é o Salmo 128, que ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, do trabalho da tua mão comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Sião é a igreja. Desde Sião, o Senhor te abençoe desde Sião, e para que veja a prosperidade de Jerusalém, e verás os filhos dos teus filhos paz sobre Israel. E quando chega numa parte, meu avô, ele me ajuda a citar esse salmo. Mas por que eu estou falando isso? Olha o poder da palavra. Meu avô morreu com 95 anos e 6 meses. No dia que meu avô morreu, eu estava numa reunião da nossa igreja. Peguei liberação da reunião e eu fui para a casa do meu tio, que era pastor e era meu discípulo também. E lá nós fomos fazer uma contagem da geração do meu avô. Meu avô chegou até a 5ª geração contando com ele. Ele, filho, netos, bisneto e tataraneto. Chegou até a 5ª geração. Ele, seus filhos, netos, bisneto e tataraneto. Até no dia que meu avô morreu, a geração dele foi uma geração de 304 pessoas. 304, isso há 8, 9 anos atrás. 304 pessoas. E nós fomos conferindo família por família, filho por filho, neto por neto, bisneto por bisneto, tataraneto por tataraneto. Dos 304 pessoas que meu avô, da geração do meu avô, 303 serviam ao Senhor. 303. Sabe, gente, essa palavra profética do meu avô se estendeu sobre a geração dele. Tanto que na geração do meu pai, me perdoe. Hoje está fazendo 11 meses que meu pai foi para a glória. Hoje, dia 7. Dia 10 que vem agora,
Minha mãe vai estar fazendo também 11 meses. Meu pai faleceu dia 7, minha mãe dia 10. Mas a geração do meu pai, de 15 filhos, todos os filhos estão vivos, todos servem ao Senhor. E tem vários pastores como eu. Minhas irmãs são missionárias, casada com pastor. A geração do meu pai é uma geração muito grande, mas 100% da geração do meu pai serve ao Senhor. Então, por que Deus está te dando essa oportunidade para você estar aqui para ouvir isso? Porque Ele quer que a partir de hoje você comece a profetizar. Não vinha apenas atrás de profecia, não, é a semana profética. Não, toda semana é profética. Todos os dias são proféticos. É nós que não profetizamos. E às vezes quando profetizamos para outros e não profetizamos para nós. Então comece a profetizar. A minha família toda é salva. E vá buscando na Bíblia, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, e tu e tua casa. Vá profetizando, vá declarando. Toda a minha família é salva, eu declaro. Ninguém da minha família vai partir para a eternidade sem conhecer Jesus. Vá profetizando isso. Depois você pode profetizar sobre outras coisas, sobre prosperidade, sobre uma vida abundante, sobre um apartamento em Dubai, ou lá na Avenida Paulista. Mas primeiramente profetize sobre sua casa. Sua casa é mais importante, é o que você vai levar para o céu com você. Declare isso no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Abaixe sua cabeça. Toda palavra é profética e tem poder. Você já sabe disso. Agora, a única coisa que está faltando, talvez, é praticar isso. Pai, eu oro agora, Senhor, pela tua igreja. Eu oro agora, Senhor, pelo teu povo. Eu oro por aqueles que a tua palavra diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem. E até, Pai, talvez aqueles que nem creem, mas crerão que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um deles. Por isso eu oro agora, Senhor, que essa palavra profética, de bênção que o Senhor deu através de Eliseu, na vila de Sunamita, que o Senhor deu para Sara através do anjo, assim, Senhor, que o Senhor deu para tantos outros homens e mulheres de Deus, que até estão vivendo nossos dias hoje, que essa palavra profética venha sobre a vida do meu irmão, a área que ela está precisando. Se é de salvação na sua casa, que haja salvação. Se é libertação, reconciliação, cura, prosperidade, alegria, unção, intimidade com o Senhor. Uma vida cristã verdadeira, autêntica, cheia da tua presença, Pai. Eu declaro sobre a vida de cada um. E eu declaro que a vida de cada um, Senhor, a partir de hoje, nunca mais será a mesma. Nunca mais, Senhor. Nós vamos ouvir grande testemunho, Pai, de pessoas que se converteram por causa das palavras proféticas que eles proferiram. Nós vamos começar a ouvir testemunho, Senhor, dentro da casa dos teus filhos. Eles começarem a profetizar dentro da sua própria casa. Cura, libertação, salvação, perdão, reconciliação, a prosperidade, a alegria do Senhor. E nós vamos ver isso, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a tua igreja, declaro, Pai, essas bênçãos, não somente nesses 365 dias, mas também, Senhor, todos os dias da sua vida. Declaro bênção sobre bênção, em o nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, querido.